Olá pessoal, aqui é a Ida e esse é mais um vídeo com as explicações, comentários e correção do PET volume 7 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vem comigo! Então pessoal, o assunto dessa semana é colocação pronominal, que vai tratar das regras que vão nos indicar a posição correta dos pronomes oblíquos na frase, ok? Vamos ver aqui a primeira questão, que já começa aí mostrando algumas situações do pronome aí sendo colocado. Leia essa tira de Ian Galvão e responda ao que se pede. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? O que a gente tem aqui, né? Vamos entender a tirinha, né? O personagem aqui está, né, se declarando e pedindo a ela que abrace, beije, nunca o deixe, né? Só que a gente tem aqui a questão do pronome abrace-me, beije-me, deixe-me. O que é isso aqui? Esse me é um pronome oblíquo, tá? Um pronome pessoal oblíquo. E o pronome oblíquo, às vezes ele vai aparecer depois do verbo na frase, e às vezes ele vai aparecer antes do verbo. E ainda existe uma terceira posição que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas o que determina se ele tem que ficar antes ou depois do verbo? Existem regras para isso, tá? Aqui, o pronome oblíquo está correto, no abrace-me e no beije-me. Por quê? Porque diz a regra da norma padrão da língua, viu, pessoal? Que o pronome oblíquo ele não deve iniciar uma frase, ele não deve ser a primeira palavra de uma frase. Então, nesses dois casos, está correto colocar o pronome depois do verbo, tá bom? Porém, aqui, nunca deixe-me, existe uma outra regra que diz que se eu tiver uma palavra antes do verbo que atraia o pronome para ela, esse pronome vai aparecer, então, antes do verbo na frase. E aí a gente tem uma lista de tipos de palavras que atraem esse pronome. Nunca é uma dessas palavras, porque é uma palavra com sentido negativo. Então, a palavra não, nunca, jamais seriam palavras que atrairiam este pronome para perto delas. Então, a estrutura desta frase deveria ser nunca me deixe, ok? Isso tudo, gente, de acordo com a norma padrão da língua. Por quê? Se a gente não estiver falando de variedade padrão, é claro que você já ouviu falar e também já falou construções do tipo me abrace, me beije, que na variedade não padrão da língua, na linguagem coloquial, informal do dia a dia, são muito mais comuns, inclusive, ok? Então, é por isso que a personagem aqui no último quadrinho fala para ele para acertar o pronome, porque nesta fala aqui ele não está com o pronome de acordo com a posição que a norma padrão indica para ser colocado, ok? Então, vamos aqui responder as questões. Eu já, na verdade, já até respondi algumas coisas aqui, tá? Letra A. No último quadrinho, a garota demonstra estar descontente com o uso que seu interlocutor faz dos pronomes. Levante hipóteses. O que pode ter desagradado a moça na fala do rapaz? A moça parece não ter gostado do fato do rapaz não ter usado a variedade padrão da língua, pois ele não seguiu as normas de colocação pronominal na fala do segundo balão do segundo quadrinho, ok? Então, aquele quadrinho lá que eu mostrei para vocês, que ele fala nunca deixe-me, né? De acordo com a variedade padrão, era para ser nunca me deixe, ok? Que correção você faria para a fala do rapaz soar mais agradável ou ficar de acordo com a variedade padrão? Como você justificaria essa correção? Então, olha só, vamos prestar atenção nessa pergunta. Que correção você faria para soar mais agradável? Isso aqui é relativo. Agradável aos ouvidos de quem? Aos ouvidos de alguém que está mais acostumado com a variedade padrão ou mais acostumado com a variedade não padrão? Tá bom? Então, você vai colocar de acordo com o que você está mais acostumado. Eu acredito que a maioria está mais acostumada com a variedade não padrão, tá? E depois, novamente, deveríamos então colocar para ficar de acordo com a variedade padrão. E deveríamos justificar as duas. Então, vamos ver aqui, ó. Para ficar mais agradável, como a gente poderia colocar? Ele poderia falar assim, me abraça, me beija, nunca me deixe. Eu acho que essas três construções seriam as mais comuns, vamos dizer assim. Por isso, ficariam mais agradáveis aos nossos ouvidos ou ao ouvido do falante mais comum, né, da fala popular do Brasil.
A justificativa seria, na linguagem coloquial, a preferência é pela próclise e pelo emprego da segunda pessoa na conjugação do imperativo afirmativo. O que é isso? Próclise é colocar o pronome antes do verbo. Foi o que eu coloquei ali, ó. Me abraça, me beija, nunca me deixe. Isso se chama próclise, tá bom? Então, por isso que eu coloquei dessa forma. E o emprego da segunda pessoa na conjugação do imperativo seria quando eu falo me abraça, me beija, a variedade padrão indicaria que a gente deveria dizer me abrace, me beije, se eu estiver tratando a outra pessoa por você. Porém, nós, apesar de utilizarmos muito mais o você na língua portuguesa, né, informal, a gente acaba utilizando a conjugação do imperativo na segunda pessoa, que seria referente ao tu e não ao você, né? E a gente fala, então, me abraça muito mais do que me abrace. A gente fala me beija muito mais do que me beije, né? Dá até pra gente lembrar da música lá, da Ivete Sangalo, né? Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Ela não fala me abrace e me beije. Ela está usando a linguagem coloquial, informal, mais comum. Beleza? Então, para ficar mais agradável assim. E a outra opção, para ficar na variedade padrão. O que a gente tinha que modificar para ficar na variedade padrão? Somente aquela segunda fala do segundo quadrinho, que é o nunca me deixe. Tá? Ao invés de ser nunca deixe-me, tinha que ser nunca me deixe. Qual a justificativa? Os pronomes oblíquos devem ficar em posição de próclise, ou seja, antes do verbo, quando antes do verbo há uma palavra de sentido negativo, como a palavra nunca. Então, essa seria a justificativa para corrigirmos aí, né, aquela fala do segundo balãozinho lá, do segundo quadrinho, ok? Continuando aí, letra B. Observe que, nas três circunstâncias, o rapaz empregou o pronome oblíquo numa posição depois do verbo. Essa opção é a mais comum entre nós brasileiros? Acabei de colocar ali na questão anterior que não, né? Não. A opção mais comum na variedade linguística empregada pela maioria dos brasileiros é fazer uso da próclise, pronome oblíquo antes do verbo, tá? Então, a linguagem popular, né, a linguagem informal, não padrão, coloquial, que é a mais empregada na oralidade, principalmente no Brasil, não emprega a ínclise, ou seja, o pronome depois do verbo, na maioria das vezes. Emprega-se muito mais a próclise, ou seja, colocar-se o pronome antes do verbo, tá bom? Continuando aqui. O desvio da variedade padrão na fala do rapaz pode ter explicação tanto na própria fala dele, quanto na imagem que ele pretende transmitir. Quais são essas explicações? Sim, pode ter explicação. O que parece é que o rapaz optou pela ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, porque pensou estar assim empregando a norma padrão da língua. Provavelmente ele queria impressionar a garota falando um português mais formal. Nas duas primeiras frases, sua estratégia deu certo, mas na última não. Então, ele colocou o pronome naquela posição porque ele achou que aquela era a variedade padrão. Ele empregou a variedade padrão nas duas primeiras falas dele. Então, isso mostra que ele queria falar bonito, vamos dizer assim. Ele queria falar de acordo com a norma culta. Ele estava ali querendo impressionar a garota, falar bonito para ela. Porém, na terceira fala dele, ele colocou o pronome na mesma posição das anteriores, achando que aquilo ali seria o mais correto. Porém, ele errou. Ele colocou na posição errada, ok? Continuando, então, letra C. Em sua opinião, a tira em estudo é um exemplo de como o uso da língua também pode distanciar as pessoas e gerar preconceitos. Por quê? É a sua opinião, viu, pessoal? Coloquei aqui uma sugestão de resposta e você pode acrescentar de acordo com a sua opinião. Sim, pois o preconceito linguístico existe e há pessoas que discriminam outras por causa da variedade linguística que empregam. Ok? Então, é algo que realmente pode acontecer de verdade, uma situação parecida ali, né, com a tirinha, beleza?
Bom, seguindo aqui, pessoal, no número 2, pede que a gente leia primeiro os tópicos a seguir, para a gente entender um pouquinho da regra de colocação pronominal, e depois a gente vai responder a questão número 2, ok? Então, vamos entender o que é a colocação pronominal. Aqui está dizendo que é a maneira como se dispõe os pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Explica quais são eles, ó. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, ti, si, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Eles podem estar em 3 posições, tá? Aí a gente tem um nome correto para cada posição. Ênclise é quando esse pronome vai aparecer depois do verbo. Próclise é quando ele aparece antes do verbo. E mesóclise é quando ele é colocado no meio do verbo. E a gente vai ver como que é essa posição aí no meio do verbo e o quanto ela é formal, o quanto ela é rara, né, na língua portuguesa. Então, quando é que a gente deve usar a ênclise? Ou seja, quando é que o pronome tem que aparecer depois do verbo? Essa é a colocação normal do pronome, ou seja, é a colocação do pronome desde que não tenha ali nenhuma situação que faça com que ele tenha que sair dessa posição. Tá? O padrão é colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Quando é que ele não vai aparecer depois do verbo? Aí a gente vai analisar a próclise e a mesóclise, tá bom? Quando é que a gente usa a próclise? A próclise é a colocação do pronome antes do verbo e é quando há palavras que exercem atração sobre ele. Que palavras? Palavras de sentido negativo, como é o caso que a gente viu lá na tirinha. Não, nunca, jamais. Olha o exemplo. Você nunca me falou sobre isso. O verbo aqui é falou, tá vendo? Ao invés de eu dizer você nunca falou-me sobre isso, a regra diz que eu tenho que falar nunca me falou, por quê? Porque a palavra nunca é como se ela atraísse o pronome para perto dela, tá? Então, quando aparecer aqui antes do verbo esse tipo de palavra, o pronome oblíquo vai ficar perto dessa palavra e vai pular para antes do verbo, para isso, tá bom? Havendo vírgula depois da palavra de sentido negativo, use-se ênclise. Então, tá. Se eu tiver uma palavra de sentido negativo, como aqui, não, mas eu tiver uma vírgula que separe essa palavra do verbo, aí o pronome continua lá na ênclise, continua depois do verbo. Ou seja, é como se a vírgula não permitisse que o pronome viesse para antes do verbo. A vírgula, ela quebra essa atração, vamos dizer assim, tá bom? Então, palavras de sentido negativo atraem o pronome para antes do verbo. Mas se tiver uma vírgula depois dela, ele vai continuar depois do verbo. O que mais que atrai o pronome para antes do verbo? Advérbios ou locuções adverbiais, também não seguidos de vírgula, tá? Meio-dia em ponto me telefonou. Meio-dia em ponto é um advérbio de tempo. Em vez de eu colocar telefonou-me, o me veio para cá, para antes do verbo, para ficar pertinho do advérbio. Porém, se for uma construção como essa, meia hora depois, telefonou-me novamente. Por que nesse caso o advérbio está aqui se eu também tenho uma locução adverbial de tempo? Porque eu tenho uma vírgula aqui. Então, por ter a vírgula, o pronome continua depois do verbo, ok? O que mais que atrai? Pronomes indefinidos e interrogativos, ó. Quem te contou essa história? Por causa do quem, o ti veio para antes do verbo contou. Ao invés dele ficar quem contou-te, vai ficar quem te contou. O ti veio para perto do quem, ok? Pronomes relativos, ó. A pessoa que me ajudou era muito educada e simpática. Esse que aqui é um pronome relativo. Então, o me, que era para estar aqui depois do verbo, veio para cá para ficar pertinho do pronome relativo. Conjunções subordinativas. Quando nos viu, veio correndo feliz em nossa direção. Quando é uma conjunção subordinativa, que dá a ideia de tempo aqui, né? Então, o nos, que poderia estar depois do verbo, veio para antes, para ficar pertinho da conjunção, tá? E emprega-se também a próclise nas orações optativas. O que são orações optativas? Aquelas que dão uma ideia de desejo, exprimem algum desejo, tá? Então, como esse caso aqui, ó, Deus te ajude. Em vez de eu falar Deus ajude-te, eu tenho Deus te ajude, porque essa é uma oração optativa. Ela exprime o desejo que eu tenho que Deus te ajude, ok? E por fim, temos aqui a mesóclise. Olha que nome lindo que a gente tem, né? Tô brincando, gente. Mesóclise é o quê? É a colocação do pronome quando o verbo se encontra somente nesses 2 casos, tá, gente?
no futuro do presente e no futuro do pretérito. E o verbo vai ficar, o pronome, desculpa, vai ficar entre o radical aqui do verbo e a desinência dele. Por quê? Quando o verbo está no futuro do presente ou do pretérito, vamos colocar o verbo emprestar, por exemplo, né? No futuro do presente, posso falar assim, emprestará. E no futuro do pretérito, emprestaria, não é isso? Olha como que ficou aqui, ó. Emprestar-lhe-ia. O pronome lhe, ele ficou entre o radical emprestar e a desinência ia, que é própria do futuro do pretérito, né? Do emprestaria, tá vendo? Se eu tirar o lhe aqui, ó, eu tenho o emprestaria, olha lá, ó. Então, isso aqui é uma mesóclise. Por quê? Como esse pronome ele não poderia ser colocado antes, porque está no início da oração. Então, desde o início, né, eu expliquei para vocês que o pronome oblíquo ele não deve iniciar frases, então ele não deve ser colocado aqui. E como o verbo está no futuro do pretérito, então a posição mais adequada aqui seria a mesóclise, que é colocar ele aqui entre o radical e a desinência. Emprestar-lhe-ia o carro se você fosse mais responsável. Havendo condição de próclise, teríamos, ou seja, se eu tivesse uma palavra atrativa aqui antes do verbo, não lhe emprestarei o carro, ou não lhe emprestaria, se fosse o futuro do pretérito, tá? E jamais lhe emprestaria o carro. Então, tá vendo que nesses dois casos aqui, o pronome veio para antes do verbo por causa da palavra negativa aqui, ó, que atraiu esse pronome para a posição de próclise, ok? Bom, então dei uma passada aqui nas 3 posições possíveis da colocação dos pronomes oblíquos e as justificativas aqui que a gramática dá para colocar o pronome nessas 3 posições, ok? A questão número 2 pede o seguinte: após ler os tópicos a seguir, pesquise e transcreva para o seu caderno 4 exemplos de variedade padrão em que deverá ocorrer obrigatoriamente a ênclise. Porque a gente viu aqui que a ênclise é a posição padrão do pronome. E aí, a gente viu, quando não for ênclise, vai ser próclise por causa disso e vai ser mesóclise por causa daquilo. E quais são as situações em que tem que ser ênclise? Coloquei aqui para vocês, então, algumas. Ó. A ênclise é usada somente quando o uso da próclise ou da mesóclise não é possível. Então, na primeira situação, quando o verbo inicia a oração. Então, foi a primeira que eu falei lá. Sentei-me na primeira fila. Então, por que o pronome está depois do verbo aqui? Porque o pronome oblíquo ficaria no início da oração se eu fosse usar a próclise aqui, ok? Então, nessa frase eu tenho que usar ênclise, beleza? Que é colocar o pronome depois do verbo. Número 2, com o verbo no imperativo afirmativo. Imperativo é aquele que a gente dá uma ordem, faz um pedido, né? Então, vamos lá. Amanhã sentem-se todos na primeira fila. Isso aqui é uma ordem, é uma determinação. Então, sentem-se. Tem que usar ênclise porque essa frase está no imperativo afirmativo. Terceira situação. Com o verbo no gerúndio, desde que não esteja precedido de preposição. Então, olha só. Chegou sentando-se na primeira fila. Então, quando o pronome ele estiver sendo usado junto de um verbo no gerúndio, desde que eu não tenha uma preposição antes desse verbo, o correto é colocar, então, o pronome na posição de ênclise, depois do verbo, sentando-se, ok? E o quarto caso aí é com o verbo no infinitivo pessoal. O que é o infinitivo pessoal? É quando está no infinitivo o verbo, mas ele está se referindo a uma das três pessoas do discurso. Era meu intuito ajudá-lo. Então, eu queria ajudar, tá vendo? Esse verbo ajudar se refere a uma pessoa, então ele é pessoal, mas ele está no infinitivo. Então, nesse caso, colocamos o pronome lo ali, ó, o pronome o, na verdade, né? Depois do verbo ali na posição de ênclise, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.